E hoje nós vamos conhecer uma pessoa super bacana que há muito tempo a gente já vem tentando fazer uma entrevista. E nesse mês, onde nós já estamos na cola da Quituxira, nós vamos falar um pouquinho com ele, até um pouco sobre essa paixão que vem de infância com a Xuxa e também com as Paquitas, e sobre a parte jornalística, que sem dúvida faz a diferença para o jornalismo no Brasil, né? A parte a qual ele sempre se submeteu a mostrar o jornalismo de qualidade, o entretenimento de qualidade, e além disso tudo, gente, com muito bom humor. Depois de algum tempo trabalhando numa rádio em Brasília e depois até na TV Manchete, também em Brasília, ele foi para a Record e já está lá há muitos anos e faz sucesso por onde passa. Quem está aqui com a gente, comigo e com a Ana Paula, é o Fábio Ramalho. Vamos falar sobre vida pessoal, sobre vida profissional também, que tem bastante coisa aí, né? Tô preocupado. Quem não lembra do Fábio Ramalho, né Ana? Nos programas da Record, vespertinos, né? Programa da tarde, também no Hoje em Dia, né? Momento muito rico também na carreira dele, né? Vamos fazer uma retrospectiva. Eu tenho uma foto com o Fábio que ninguém sabe, bem criança, bem pequenininha. É verdade. Então, eu queria saber, a minha primeira pergunta é como surgiu essa paixão por televisão, ou não surgiu, você foi pego de repente? Eu sei que você gostava da Xuxa das Paquitas, que você já confessou até no nosso programa, que você ficou escondido no quarto da Juliana. Foi. E aí, Verdade. é uma foto com a gente e tal. Mas quando você percebeu que o Fábio não ia para um caminho que você achava que era e a sua vida foi dando outro rumo? Eu acho, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês na Roda da Verdade. E eu tenho que dizer uma verdade muito grande, já que o nome do quadro é esse. Você não escolhe, né? Eu acho que, na verdade, você é escolhido para esse trabalho, para esse ofício, vocês sabem muito bem disso. E eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer da minha vida profissional, mas eu sabia que eu tinha esse encantamento por televisão, porque eu já disse isso, disse para você já, disse para Juliana Baroni, já disse isso para Xuxa e para Marlene Matos também. Eu apontei o dedo para cada uma delas e falei assim: você é responsável de eu estar trabalhando hoje em televisão, porque eu vim de uma geração que era um momento que se falava muito em televisão, num formato de televisão que era aberto para criança, para adolescente, aquela era da Xuxa, década de 80, e aquilo seduzia muito a gente. E eu costumo sempre brincar que a minha mãe falava: estuda, menino, estuda, e eu entendia: estude o menino, estúdio. O estúdio de televisão me cativava. E eu não tive dúvida quando, uma vez passando um álbum de fotografia, eu vi uma foto minha na frente da televisão e eu estava com um controle remoto, era aquele controle remoto tijolão ainda. Eu estava segurando o controle remoto da televisão como se fosse um microfone. Aí eu falei: teste vocacional que nada, eu já sei, já tá aí, ó, tá no sangue. E Fábio, tem uma história bem engraçada que você chegou a invadir o quarto dos Paquitas, não é isso? Eles sabem tudo da vida Tudo! Eu sempre fui muito fã da Xuxa. Eu acho que é muito difícil você encontrar um adolescente do final da década de 80, começo da década de 80, né, Aninha, que não tenha tido essa paixão. As meninas, é difícil você encontrar uma menina que não tenha tido a vontade de ter sido Paquita. As que disserem que não é porque talvez elas não queiram admitir, talvez elas não fossem tão ligadas naquele universo. Mas de cada 10 meninas, 11 que vão ser Paquitas, sejam loiras ou fossem loiras ou morenas, porque aquilo era uma coisa muito pura, né, Ana Paula? Era uma coisa muito gostosa. É um sonho, né? A gente, não só de estar do lado da Xuxa, de trabalhar com ela. E Paquita, naquela época, era bem diferente de hoje, né? Hoje o mundo está muito mais moderno. Era puro. Era sonho. Era sonho. Né? Eu lembro que quando eu comecei, eu olhava aquilo ali, eu levei altos esporros, porque eu tinha que trabalhar e eu ficava só olhando. Deslumbrada. Esse é um turista que chega na cidade grande e fica olhando os prédios. Mas era muito isso, Rafa. A televisão, aquele cenário muito colorido, deslumbrava. E tinha um outro programa de televisão em Brasília, que eu fui ainda antes da Xuxa. Tinha um palhaço em Brasília chamado Cacareco. E ele tinha um programa de televisão só regional em Brasília. E foi, na verdade, o primeiro cenário de televisão que eu fui. Depois, quando eu fui no programa da Xuxa, quer dizer, meu primeiro contato com televisão foi numa questão cenográfica ligada não a jornalismo, não a cenografia de telejornal, de redação, mas foi ligado à questão de cenário lúdico, né? Aquela coisa da Xuxa. Então, a luz, a cor, o ambiente, o ar-condicionado, o frio na cara, aquilo seduz a gente. Eu acho que foi que começou.
Tinha o Carequinha. O Carequinha ainda é um pouco antes, entendeu? Mas assim, eu peguei, a minha irmã pegou a fase do Carequinha, eu peguei a fase do Cacareco, que ficou muito conhecido em Brasília, e depois a gente via os palhaços, o Bozo veio para a televisão, mas o que consolidou mesmo a programação matutina na televisão foi realmente a Xuxa, que foi, tangeu a época de todo mundo. Fábio, agora a gente falando um pouquinho mais da sua vida, né? Você foi nascido, né? Você é fruto de Brasília, você tem irmãos, você falou agora com irmã, né? De onde você veio? Isso é bacana. É verdade, você sabe que pouca gente pergunta isso? Eu vim de Brasília, nascido e criado em Brasília, saí de Brasília em 2001 para vir para o Rio de Janeiro. Não, minto. Fui para a Record em 2001 e em 2005, depois de 5 anos na Record de Brasília, eu vim para o Rio de Janeiro. E quando eu vim para cá, eu deixei duas irmãs, tenho uma irmã mais velha, do primeiro casamento do meu pai, e tenho uma segunda irmã mais nova do segundo casamento do meu pai. Depois tive a felicidade de descobrir que ainda tinha uma outra irmã, que hoje a gente acaba totalizando 4 irmãos. E essa é a grande minha família que está em Brasília. Minha mãe saiu de Brasília, foi para o Espírito Santo, e meu pai era do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, eu sou uma mescla de capixaba com gaúcho, que nasceu um brasiliense, mas sendo que a história da minha mãe e do meu pai começou em Brasília, no Rio de Janeiro. Eles se conheceram na faculdade no Rio de Janeiro, se apaixonaram no Rio de Janeiro e casaram, inclusive, no Rio de Janeiro, foram morar em Niterói. E na década de 60, quando estava aquele boom da construção de Brasília, o desenvolvimento de Brasília, meu pai trabalhava no Ministério da Agricultura, minha mãe no Minas Energia, foram para Brasília, e lá veio Renato Russo, veio toda aquela geração de Brasília. Quando a gente fala de Fábio Ramalho, a gente pensa que é carioca, né? Porque ele já tá no sangue também. Eu só não tenho tanto sotaque. Eu vou para Brasília e o pessoal fala, você tá falando que nem carioca. E eu tô aqui no Rio de Janeiro, as pessoas falam, não, você não é carioca, mas eu me sinto tão carioca, Rafa, eu digo que eu tirei a carteirinha, que eu acho que você ser de um lugar não depende só de você nascer nele, é um estado, ser carioca é um estado de espírito, então eu acho que eu sou um carioca, de verdade. Trajetória profissional, você fala muito de jornalismo, que é muito grato por aquilo que você já passou, aonde começou de fato, não, daqui vai ser o ponto de partida para começar a trabalhar com a parte de entretenimento e jornalismo? Eu comecei no jornalismo 3x4, bem do hard news, que a gente chama, né, das notícias pesadas, digamos assim, do jornalismo. Eu trabalhava em Brasília, eu era estagiário da Radiobras, que era uma emissora de comunicação do governo, que tinha rádio, televisão, e eu era estagiário. E um belo dia eu acompanhava sempre uma repórter chamada Cirlei Batista. Eu não esqueço da Cirlei, porque o pessoal na redação dizia que eu era Cirlito, que eu era o Paquito da Cirlei, porque ela era a repórter que quando ela não estava gravando, ela deixava eu pegar o microfone dela e ficar ensaiando na frente da televisão. E um belo dia a Cirlei precisou fazer uma viagem presidencial, acompanhando, acho que na época era o Fernando Henrique Cardoso, e não tinha ninguém para fazer uma entrada ao vivo do Ministério das Comunicações. E me mandaram com 19 anos, vai e faz, só tem tu mesmo, vai. E eu fui e fiz uma entrada ao vivo. E eu fiz uma entrada ao vivo, que eu seguro o microfone, eu bolei o meu texto, eu memorizei o texto, e eu fiz aquilo com tanta tranquilidade que até me surpreendeu. Mas depois que acabou, que eu devolvi, que eu falei, de Brasília, Fábio Ramalho. Me deu uma tremedeira na perna, deu aquela coisa tensa. Eu falei, poxa, esse bicho que a gente tá vendo, essa câmera, ela não morde. Aí eu era muito fã da Xuxa, das Paquitas, e eu consegui entrar no hotel que elas estavam hospedadas, e eu era muito fã da Juliana Baroni também. E eu consegui entrar no quarto que a Juliana estava hospedada e me escondi dentro do armário. Claro que não tinha essa maldade, é isso que você falou no começo. Era uma coisa eles pura. faziam, era muito comum. Puro, não era tinha muito comum malícia. isso, era só pra poder tocar. As pessoas achavam que a gente não era real. Eles queriam beijar e tocar na gente. Você falou tudo. E aí eu entrei e eu não me lembro se ela estava no quarto junto com a Juliana ou se a Juliana estava no quarto do lado. E aí eu conheci a Ana Paula também, tirei foto com a Ana Paula. Tem foto e tudo, tem esse registro aí para a posteridade. Foi um sonho porque a Marlene Matos, a Xuxa, as Paquitas, elas fizeram parte de um momento muito importante na minha vida, que esse deslumbramento pela televisão, ele só mostrava, isso pode ter acontecido na vida de vários adolescentes como eu, pré-adolescentes na época, mas só quem realmente tinha esse chamado, tinha essa vocação, mas que seguiu. Muitos apresentadores falam que hoje são por causa da Xuxa, Tiziane Pinheiro,
primeira vez que eu estive com a Xuxa foi para gravar. Eu tinha encontrado a Xuxa já na rua, mas para parar e conversar com ela foi quando eu fui gravar. E antes da gravação eu falei assim, Xuxa, ela já na Record, e eu disse, Xuxa, se você por um minuto me tratasse mal nessa entrevista, eu ia ter que fazer uma terapia até. Porque é uma coisa muito severa na cabeça da gente, uma pessoa que você vê com tanto carinho. Eu costumo dizer assim, eu procuro não idolatrar as pessoas. Eu tenho uma convicção espiritual muito grande que eu coloco Deus em primeiro lugar. Então, digno de idolatria, talvez só Deus. Mas, exatamente, toda honra e toda glória. Mas admiração, respeito. E ela virou para minha surpresa, ela falou assim para mim, Fábio, eu também tive isso. Quando eu fiquei famosa, eu também conheci pessoas as quais eu era fã e eu me decepcionei. Ela sabe o que é isso, então ela tem esse cuidado muito grande. E a gente tem que ter esse cuidado quando a gente trabalha em televisão, sabe por quê? Eu vou dizer isso pra você também, eu estava reparando no teu Instagram, você tem muita gente que te segue, você tem muitos fãs. A Ana, não preciso nem dizer isso, que a Ana sabe que ela tem um fã-clube. Então até hoje, essas pessoas, elas reverenciam e referenciam o que você faz. Vem você como uma referência de uma coisa muito importante. Então a gente pensa assim, imagina, a Xuxa está lá em cima, eu estou em outro ponto. Mas assim, a partir do momento que você está olhando para aquela lente, que você está falando para as pessoas, você está levando uma mensagem, você tem uma responsabilidade, sim. Voltando aqui no seu raciocínio, quando você pegou esse microfone, você foi desafiado, e como surgiu então... porque o seu jornalismo é diferente, né? Você faz um jornalismo leve, uma coisa prazerosa de se ver. E a gente, por um determinado, a gente vai chegar nesse ponto, mas hoje em dia está muito cruel, né? Tem vindo muito sensacionalismo, esse como é que fala? Hard news. Hard news, que se você espremer sai sangue. E eu tenho visto que o seu diferencial é isso, é trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de entretenimento. Você vem fazendo isso na Record, que vem passando por mudanças, que vem passando por tentar tirar um pouco desse sangue, né? Dessa coisa de notícias ruins. Infelizmente, está passando por isso. Então, é uma coisa que eles têm que noticiar. Mas a pessoa já está cansada, já ganha pouco, já está fazendo a farinha triplicar, o dinheiro não aumenta. A pessoa que fazia uma coisa hoje já faz 3 coisas para ganhar o que ganhava fazendo uma. E você vem para somar com o entretenimento. Então, assim, primeira pergunta. Como surgiu essa sua vocação? É de Deus? Ok, mas como veio essa sua criatividade de levar o teu ofício para um lado mais tranquilo? E nessa reformulação da Record de hoje, que ela está colocando um pouco mais de entretenimento, eu sei por fontes, né, seguras que o seu quadro dentro da Record é um dos mais populares e mais vistos e mais... Porque eu acompanho muito a audiência, o quadro do Fábio hoje geralmente, né, é o que traz a audiência máxima no dia da atração. 9 pontos é muita coisa. Pra quem o pessoal às vezes em casa não tem essa noção. Não tem noção, né, do que são 9 pontos. 9 pontos pra Record, que vem falando de morte, falando de um monte de coisa, é muita coisa, né? E já é num horário ali que entra vários concorrentes já fortes, porque já é no momento estratégico. Não, e é de um horário que já nas outras emissoras já é conquistado há muitos anos. São programas. O vídeo show já tem há quantos anos? Então é um público cativo. E aí vamos lá, responde. Eu acho assim. Eu fazia congresso nacional e eu percebia que era muito chato falar de política porque eu não gostava de ver política. Eu só me interessei por política quando eu caí dentro do congresso nacional e fui obrigado a entender. Então eu falei, se isso é chato e eu não gosto, eu vou tentar explicar de um jeito que seja atrativo. E eu comecei a fazer umas loucuras nas minhas matérias, que, por exemplo, existe uma coisa na época que era coligação mula sem cabeça, que era um partido, tinha um candidato à presidência e por uma obrigação legal, todos os candidatos tinham que seguir a mesma filiação partidária.
eu ia falar, bom, mula sem cabeça, coligação, aí eu ia pro Trem Fantasma, eu ia gravar, pedir autorização para um parque de diversões. Gravava no Trem Fantasma. Quando aparecia um vampiro, aí eu explicava que o partido que sugava o candidato do outro era o vampiro. E eu ia explicando que a mula sem cabeça, na verdade, era o partido que tinha um candidato à presidência, mas ele se dissolvia quando ele ia falar dos candidatos regionais. E as pessoas olhavam e falavam, pô, deu para entender isso é uma coisa chata de entender, mas você explicou. Eu tinha que explicar o orçamento. Aí como é que faz o orçamento da União? Como é que o Brasil tem o orçamento do que vai para a saúde, o que vai para a saúde? Eu ia para uma padaria. Aí eu explicava assim, ó, o orçamento mais ou menos assim, a farinha é o dinheiro que você paga. Aí vai entrar, era lúdico. Então eu comecei a perceber que eu queria alguma coisa a mais. Foi quando veio a história de ir para o Rio de Janeiro. Só que eu vim para o Rio para apresentar um jornal de polícia. E nesse jornal de polícia eu começava a dar esses pitacos para fazer as pessoas analisarem. Eu sempre gostei de não apenas dar notícia. A notícia qualquer um dá. Mas eu sempre gostei de fazer as pessoas analisarem a notícia que elas estavam recebendo. Então eu fazia comentários, eu procurava fazer comentários que eu não dissesse esse microfone é preto. Mas eu fizesse você raciocinar que esse microfone é preto, que ele tem um motivo para ele ser preto, que de repente se ele for, sei lá, violeta, se ele for verde fosforescente, ele vai chamar mais a atenção do que a nossa entrevista. Então, tudo tem um motivo. E eu tentava fazer esse jornalismo analítico. Mas chegou um ponto que mesmo com uma liberdade editorial, mesmo podendo fazer piadas, mesmo podendo conversar muito com o telespectador, eu me cansei um pouco disso, sabe, Ana? Eu tinha edição do RJ Record que eu fazia, que eu matava 30 pessoas por edição. Matava, né, entre aspas. Eu era obrigado, como você falou, por força do ofício, a dar essas notícias. Então eu falava, bom, é minha obrigação dar notícia, eu tenho que falar de mazela. Mas eu acho que eu tenho que devolver a insegurança que eu levo para as pessoas, mas eu não levo porque a culpa não é minha, eu só dou a informação. Então vamos falar de coisa boa? Então eu comecei a botar assim, cada notícia ruim que eu der, eu quero dar 2 notícias boas. Não interessa se for na minha rede social, mas eu quero dar 2 notícias boas. E eu tomei isso como minha própria corrente do bem, de falar coisas do bem. E isso move uma energia tão grande que logo depois veio um convite para eu passar do jornalismo Radinil para o entretenimento. Como é Fábio Ramalho na vida pessoal? Cara, é um cara tão tranquilo, eu sou tão tranquilo. Mas uma grande qualidade. Uma grande qualidade, eu acredito nas pessoas. Um defeito. Um defeito, eu acho que eu sou perfeccionista demais. E isso gera uma exigência muito grande em cima de mim, pior ao gosto, às vezes é a gente mesmo. E eu acabo exigindo muito das pessoas que trabalham comigo. Isso às vezes é pesado, porque você quer sempre o melhor, né? Pode fazer pergunta picante? Opa! Pode! Vamos e lá. O primeiro amor, assim, o primeiro beijo, foi legal? Primeiro amor a gente nunca esquece, né? Já tem esse ditado que diz isso. Eu acho que assim, eu sou fruto de uma geração que não teve tanta precocidade como as crianças e os adolescentes têm hoje. Eu já estou com 43 anos, então assim, eu vim de uma geração da década de 80, 90. Eu beijei na boca a primeira vez com 14 anos. Eu também. Mas foi um beijo... Eu no primeiro namorado com 18. Então, eu perdi virgindade com 18 anos, pra você ter uma ideia. Foi bom. Já que entrou no assunto, foi bom, né? Tem um ditado que diz que sexo até quando é ruim é bom. Além de impunidade, além tirando a parte social, assim, o que você não, que você vê que façam com você, que você fale assim? Puxada de tapete. Não dá. Puxada de tapete. Porque assim, cara, na boa, eu nunca puxei o tapete de ninguém. Toda oportunidade que me veio na vida, que Deus me deu, foi porque... E pode até parecer... todo mundo é demagogo, né? Todo mundo fala isso, né? Todo mundo... Quem é que vai falar na televisão, vai olhar para uma câmera e vai dizer não, eu adoro dar uma puxada de tapete. Ninguém fala, realmente. Mas assim, eu nunca quis o que não era para ser meu. Eu acho até que eu podia estar... Eu acho que eu podia estar melhor se eu tivesse aprendido a arte de puxar o tapete. Ou de bajular alguém, né? Ou de bajular. Ou eu gosto ou eu não gosto. Eu consigo ser político, tá? Eu também não... Sabe essa história de eu sou muito honesto, tudo que eu penso eu falo. Se você pensa assim, não seja tolo, porque isso não é ser inteligente, isso é ser tolo. Nem tudo que a gente pensa significa que tem legalidade para você colocar da boca para fora. Porque o que envenena não é o que entra, o que envenena é o que sai da sua boca.
Não, e Então eu tenho muito cuidado não. com isso. Ter filhos, você sonha isso. Tá no meu projeto ter filho. Tá no meu projeto ter filho. E me fala uma coisa, mudando um pouco de assunto, você teve algum tipo de preconceito? Porque você faz acontecer. Você vem com umas criatividades, com umas novidades, você pega a câmera, você traz um programa. Quando as pessoas acham, cadê Fábio, você inova com uma coisa e você voltou a Record em função disso, né? Tipo, eu não preciso de um programa ou de um quadro, eu mesmo faço acontecer e naturalmente Deus vai e faz com que isso chegue até a Record e você volte. Quando você voltou, isso foi motivo de preconceito? De outros repórteres, de cineastas, das pessoas que trabalhavam com você, pessoas que achavam que realmente Fábio estava descartado daqueles quadros? Assim, eu não tive diretamente nada que me dissesse assim, fui alvo de preconceito. Mas eu ouvi, sempre tem a fofoca do Rádio Corredor, e eu ouvi muitos colegas dizendo assim, fala sério, o cara vai voltar fazendo um quadro gravado no celular? Como assim gravado no celular? Só que o grande pulo do gato do meu quadro, ele não é não é como eu gravo, é o que eu gravo. É o conteúdo, e o meu conteúdo é história humana, exatamente. Posso fazer minha propaganda? Toda sexta-feira no Balanço Geral do Rio de Janeiro, tá? Vocês mudem na TVC só para ver meu quadro lá. É o Partiu com o Fábio Ramalho, todo gravado com o celular no Balanço Geral toda sexta. E na terça-feira o Invadiu a Cozinha, que eu tô dando uma agora de chefe. Faço a zona na cozinha e acabo comendo bem.